Olá, amigos do Momento Redenção, felizes por mais uma oportunidade de estarmos juntos, desta vez para refletirmos sobre um tema tratado pelo caríssimo Hermínio Corrêa de Miranda, estudioso, espírita, pesquisador, ora desencarnado, que consta de um livro dele que tem o título Cristianismo, a mensagem esquecida, desse nosso Hermínio Corrêa de Miranda. O item 3 desse livro, o capítulo 3, trata do livre-arbítrio. E, como é um tema que é muito sensível ao nosso coração, nós resolvemos trazê-lo para os nossos amigos e amigas no Momento Redenção. E essa página começa com uma frase de Paulo, o apóstolo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Então, título 3, livre-arbítrio. Inicia então Hermínio desta forma: não é necessário um tratado para especular acerca da interação livre-arbítrio-determinismo. Afirma o Hermínio. Paulo sintetizou a questão numa só frase. A lei divina nos concede uma amplitude quase infinita de opções, pois viver é escolher. Então tem aqueles que falamos do livre-arbítrio e outros que acreditam muito especificamente no determinismo. Que está posto, vai ser assim, né? Matamos no passado, vamos matar no futuro, vamos matar no presente e assim vamos continuar matando até o futuro. E não é essa a lógica, né? Então por isso que ele trata esse tema com muita beleza, porque Hermínio é um pesquisador, um profundo pesquisador, sério e muito claro nas suas proposições. Então esse tema é extremamente sensível, me parece, para todos nós, salvo engano. Livre-arbítrio, determinismo. Então, a lei divina nos concede uma amplitude quase infinita de opções, pois viver é escolher. Em princípio, tudo é permitido. Posso odiar ou amar, assassinar ou perdoar àquele que me causou uma aflição maior. Na hora da opção pela atitude agressiva ou negativa, a lei não interfere para forçar a paralisação do braço assassino ou para calar a boca que calunia. Ela vai atuar depois, mais tarde, um dia, para exigir a reparação do erro cometido. Em outras palavras, a lei permitiu ou admitiu a opção pelo erro. Mas aquele que erra descobrirá mais adiante que não foi de sua conveniência tomar a opção que tomou. Ao errar, assume qualquer pessoa responsabilidade pelas consequências que irão pedir a reparação. Assina uma promissória que um dia lhe será apresentada para resgate. Que simplicidade, a compreensão desse processo. Raramente, e por que a lei não interfere lá quando o cara quer cometer o crime? Liberdade. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas arcarei com as responsabilidades dessa coisa feita. Raramente, segue Hermínio, o vencimento dessa promissória se dá naquela mesma existência em que o erro foi cometido. E é bom pensar isso com essa clareza, porque os que advogam o materialismo e a cobrança imediata
Claro, não tem noção, a gente está no meio da floresta, é assim, é assim, assim, a gente não tem clareza desse panorama integralmente. Então, olha, raramente o vencimento dessa promissória se dá naquela mesma existência em que o erro foi cometido. Por quê? Porque esse não é um sistema penal como o nosso. Esse é um sistema em o qual o equivocado, o criminoso, tem tempo de amadurecer a partir das suas ações. As ações precisam ser refletidas. Elas precisam ser percebidas na sua integralidade. Não é só uma execução penal que se faz aqui. O que se faz aqui é oportunizar a que o criminoso compreenda que cometeu um crime. O mais comum é o que errou beneficiar-se aparentemente do seu crime, ficando na posse dos bens da vítima, de sua mulher ou de seu esposo, de sua posição de mando, ou pelo menos aparentemente livre para gozar das coisas que julga de seu interesse gozar. Não é esse? O senso comum é esse. E a par desse senso comum, nós acabamos entrando como julgadores. E ao invés de nos mantermos no nível que estamos crescendo, a gente baixa o nosso nível. E diz, se eles fazem e não acontece nada, eu vou fazer também. Olha o nosso equívoco, olha, mas é a nossa liberdade, tá vendo? Nós podemos agir assim. Podemos, temos todo o direito. Todo o direito. Consequências disso, aí nós vamos ter que arcar com elas. Mas a cobrança virá, continua o texto de Hermínio Miranda, mas a cobrança virá um dia, fatal e inapelavelmente, numa existência ou noutra. E então, parecerá que o inocente está respondendo por pecados que não cometeu. Não é essa a nossa lógica? A nossa lógica comum é essa. Como é que pode? Sofre tanto, coitado, não merece. E a gente fica assim. Isso vale para as personalidades, para as coletividades, menores ou maiores. Jesus ensinou que será ferido à espada aquele que, anteriormente, haja ferido alguém com a espada. É preciso considerar, contudo, que a cobrança não tem sentido punitivo, e sim educativo. Jesus era o nosso grande educador, o pedagogo universal, que nos vem ensinar didaticamente o significado das coisas. Aprendida a lição de que ao ato negativo segue-se um sofrimento, uma dor, uma aflição, uma doença, um defeito físico ou mental, o ser acaba aprendendo a libertar-se da dor pelo singelo e eficaz expediente de não cometer mais erros, pois aquele que nada deve, não há como e o que cobrar. Então é isso. Quem age bem não tem situação de cobrança. Cobrança de quê? Se eu não fiz nada de errado, né? Se eu não fiz nada de equivocado. Em suma, escolhemos livremente a ação, mas a reação nos é imposta da mesma forma que, numa área de terreno, podemos plantar flores, legumes ou plantas venenosas, certos, contudo, de que iremos colher exatamente o que plantarmos. Ao semear o que o nosso arbítrio escolheu, precisamos estar conscientes de que determinamos simultaneamente, no mesmo momento, no mesmo ato, qual será a colheita.
Viu o determinismo? Nós determinamos. Ao semear o que o nosso arbítrio, a nossa liberdade escolheu, precisamos estar conscientes de que determinamos simultaneamente qual será a colheita. Como vamos querer lírios onde plantamos espinheiros? Logo, o determinismo de hoje é a resultante da livre escolha de ontem. Da mesma forma que as nossas escolhas de agora estão determinando inexoravelmente o nosso destino amanhã. Captamos a nossa autorresponsabilidade? Eu não estou aqui com problema com Deus, com Jesus, com Zé, com João, é comigo. É autorresponsabilidade. Perguntado quem teria errado, aquele cego de nascença, conhecido de todos, ou seus pais, Jesus respondeu corretamente, ensinando que não fora ele, o cego daquela existência, naquela personalidade, e nem seus pais, pois não pagam uns pelos pecados de outros. Não foi aquele cego porque não era aquele cego, ele era outra pessoa, ele era outra personalidade no momento do erro, do crime. A explicação mais simples: estavam manifestas ali as leis divinas que prescrevem, ou seja, estabelecem que a cada erro corresponde uma cobrança, a cada desvio um reajuste, a cada pecado uma dor. E como o sofrimento da cegueira não se explicava por crimes daquela existência, pois o homem já nascera cego, e nem podia ser imputado aos seus pais, e ainda, como a dor está sempre acoplada ao pecado, erro havia, e, portanto, em outra existência. Reflexão só de lógica. Esse, o mecanismo da lei que ali operava e continua a operar e vai continuar em operação, pois é um dispositivo universal, natural, irrevogável, retificador, flexível, mas inexorável. Em verdade, a lei pode adiar a cobrança, mas não deixará jamais de ser cumprida nas penitenciárias de dor. O mais comum para os rebeldes renitentes ou no campo do amor ao próximo. Olha que duas opções interessantes. Em verdade, a lei pode adiar a cobrança, mas não deixará jamais de ser cumprida nas penitenciárias de dor. O mais comum para os rebeldes renitentes, teimosos, insistentes, recrudescentes, ou no campo do amor ao próximo. Isso quer dizer que não será forçosamente necessário que alguém seja assassinado porque no passado cometeu um assassinato. Não é preciso que alguém cometa contra ele crime semelhante ao seu para que o antigo criminoso se liberte do seu erro. O que seria incongruente, isto é, o resgate do crime pela prática de outro crime. Isso não traria nenhuma lógica à lei universal, à lei de Deus. Então os alegadores desse tipo de coisa já se equivocam por princípio. Deus é infinito amor, bondade e sabedoria. É o Senhor absoluto do bem. Não apenas pode ele sofrer um acidente aparentemente fortuito, no qual seja traspassado o seu coração
com uma barra de ferro, por exemplo? Ou decepar a sua cabeça num desastre involuntário de tráfego? Como pode ele, devotado ao próximo, cuidar de que outros não cometam desatinos ou sejam aliviados de dores físicas e morais? O resgate também se faz na dinâmica do amor. É importante que se lembre isso. Não tratamos aqui de um Deus vingador e vingativo. Não é, pois, absurdo admitir-se que o espírito que animou a personalidade de Judas Iscariotes tenha nascido de novo para animar a personalidade de Joana d'Arc, na qual, em vez de cometer a traição que resultou na morte de um justo, é sua vez de ser traído, julgado, condenado e executado, também inocente daquela acusação específica que lhe era imputada. Teria sido aquele ser, como Joana, que pecou? Ou foram seus pais que pecaram e ela estaria respondendo por estes erros? A resposta correta é esta: não. Não foi Joana que pecou como Joana. Sim, como Judas. E o que ora lhe acontece é o exercício da lei divina que lhe cobra, não por vingança, mas para libertá-la da carga negativa do erro. Vejam bem, a resposta correta é essa, repetimos. Não. Não foi Joana que pecou como Joana, sim como Judas. E o que ora lhe acontece é o exercício da lei divina que lhe cobra, não por vingança, mas para libertá-la da carga negativa do erro. A lei, portanto, não impediu que tal espírito escolhesse livremente, ninguém o obrigou, a opção do erro. Mas no tempo devido, apresentou-lhe a conta para resgate, para reequilíbrio do seu mundo íntimo, para retranquilização de sua consciência atormentada, para proporcionar-lhe condições de novamente contemplar o sereno olhar de Jesus. E, acima de tudo, para que, aprendida a lição, não voltasse a cometer crimes semelhantes. Compreendemos, companheiros queridos, amigas queridas, a importância desta reflexão. Porque nós hoje nos vemos mesmo nesse campo de atividades em o qual julgamos, condenamos, unimos-nos a hordas em favor deste ou daquele, atacamos companheiros outros de outros grupos de atividades, sejam religiosas, políticas, sociais, em nome das verdades nas quais acreditamos de forma ferrenha, dogmática, fundamentalista em muitos casos, e ao agirmos assim, estamos simultaneamente determinando as dificuldades para o futuro. Por conseguinte, tudo nos é lícito, como diz Paulo. Mas, antes da ação criminosa, um segundo de pausa para pensar se aquilo realmente nos convém, pode livrar-nos de séculos de angústia e remorso. Como explicar de outra maneira
o incompreensível sofrimento de Joana d'Arc, de quem todos fugiram e contra quem muitos se voltaram para condená-la ao terrível tormento das chamas. Nem o rei que ela havia posto no trono, nem os sacerdotes da igreja que ela considerou até o fim como a sua igreja, estenderam-lhe as mãos para ajudar, e sim o dedo em riste para acusar. Tanto foi inocente seu sofrimento em relação àquela vida, que foi logo revisto o seu processo com o objetivo de converter sua imagem de uma endemoninhada numa santa, passando-a do inferno para os altares. E tanto era culpada de alguma falta anterior que a lei permitiu seu sofrimento, porque o espírito precisava, para purificar-se e serenar a consciência aflita, de sentir na própria carne aflições que, com o seu antigo gesto, acarretara a outro ser. Em suma, fora-lhe lícito trair Jesus, pois a lei não o impedia, mas não lhe convinha fazê-lo. Resta um aspecto. A condenação e morte de Jesus não teriam sido atos programados por antecipação? Não teriam mesmo de acontecer? Nos propõe o caríssimo Hermínio. Não sei se teriam de acontecer exatamente daquela maneira que aconteceram, mas poderiam ter ocorrido sem a participação de Judas, por um conjunto outro de circunstâncias. Ao deliberar vir trazer pessoalmente sua mensagem renovadora, Jesus sabia muito bem dos riscos e dificuldades que o aguardavam. Não sabe o domador de feras que se expõe a ser dilacerado quando penetra na jaula dos animais selvagens? Até o tratador, que apenas lhes traz o alimento, pode ser trucidado e devorado. Não, contudo, que alguém precise instigar os leões ao ataque. Há, pois, um quadro esboçado com as cores do determinismo, e embora não as possamos ignorar ou modificá-las ao nosso arbítrio, continuaremos com direito de escolha sobre a maneira de resolver certos aspectos particulares. Judas não viera para a vida programado para trair o Cristo. Pelos componentes da sua personalidade e dos seus compromissos, bem como de seus propósitos, havia um risco de que falhasse no desempenho de sua missão, como aconteceu, mas não necessariamente. Conseguisse ele superar sua deficiência, ter resgatado erros anteriores, em vez de comprometer-se com novos e graves equívocos que se debitavam à sua conta para o futuro ressarcimento. E aí, nós uma vez mais, precisamos pensar com carinho, com atenção, na nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade.
Por quê? Podemos alterar a nossa vida de forma difícil, dificultosa, porque, sem visão do todo, queremos soluções imediatas para problemas que antecedem a nossa presença nesta nova personalidade na vida. Nós não temos como avaliar o conjunto do espaço em que vivemos com clareza plena? De maneira alguma. Então, que nossas intervenções possam voltar-se sempre para o bem. Aí estão os Médicos Sem Fronteira, aí estão os Greenpeaces da vida que vão atuar em defesa do meio ambiente, sem os excessos. Quando nós vamos lá e jogamos fogo em alguém, o nosso equívoco está estabelecido. E ao estabelecer esse equívoco, que é uma ação, nós imediatamente, simultaneamente, provocamos uma reação. O determinismo se estabelece na ação que eu estabeleço. Nós podemos olhar o nosso momento político, o nosso momento econômico, o nosso momento social no mundo, mas especialmente no país. Nós precisamos cuidado. Os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas verdades são diminutas verdades que não necessariamente se coadunam com a verdade. Eu tenho por hábito pensar, talvez equivocadamente, que realidade e verdade não significam necessariamente a mesma coisa. É real para nós a dor que vemos assolando as nossas cidades no país, o nosso país. Agora, daí supor verdade absoluta essas realidades que nos ferem, vai uma distância bastante considerável. Porque iludidos com essa realidade, que é como a realidade do mágico, o mágico nos mostra a realidade que ele quer que nós vejamos. E o truque sai na mão de lá. Tira-se da cartola o coelho que sumiu aqui. Então nós temos muitas certezas com a realidade, como se verdade fosse. E ao assumirmos essas realidades que são diversas como verdades, os nossos equívocos se estabelecem. Os comprometimentos se aprofundam por nossa vontade. Inconsciente, inconsequente, mas nossa vontade. Porque são as nossas opções feitas no momento do assodamento, da dor, da aflição, do desespero. E desespero tira o equilíbrio. Se tirou o equilíbrio, eu não sou capaz de julgar com equidade. Não é possível julgar com equidade quando se está em desequilíbrio. Nós vibramos na intensidade da dor, da revolta, da mágoa, da insatisfação, da indignação e supomos que aquele é o melhor momento para agir. E pode não ser. Nós estamos aqui estabelecendo verdade, viu? Pode não ser. E aí, nós afundamos no lamaçal na ideia de que estamos lutando para tirar todos do mesmo lamaçal. O cuidado precisa ser muito grande. As reflexões precisam ser reiteradas. Não há tempo ao ponto de nos paralisar, mas de nos levar às reflexões mais claras. Com maior nitidez, o momento de dor, o momento de aflição não é o melhor momento para se agir. Costumo eu dizer isso abusivamente. Quem sou eu? Mas é um entendimento de foro íntimo. Perdoem-me os caros amigos e amigas que nos ouvem nesse momento. Mas eu tenho sempre a ideia de que o momento de desespero não é o melhor momento de agir. Nunca é. Ou quase nunca é. Porque nos tira a capacidade de raciocínio equilibrado. Raciocina, todo mundo raciocina. O ladrão raciocina, o assassino raciocina, mas raciocina equivocadamente. Então não é questão só de raciocínio. É questão de razão. E a razão demanda equilíbrio entre o pensar e o sentir. Porque nós achamos que razão é uma coisa fora da emoção. Não é isso. A razão, no nosso parco entendimento, salvo o melhor juízo,
Ela se estabelece plenamente quando o raciocínio e o sentimento se equilibram. Me parece que o equilíbrio desses dois sentidos é que nos dão razão. Senão a gente se assenhoreia de verdades que nem verdades são. E a partir delas agimos. Matamos como bandos, agredimos em nome dessa verdade, invadimos terreiros de umbanda, invadimos isso e aquilo, batemos em pessoas, oprimimos a ação dos veículos de comunicação, porque desagradam a nossa verdade. Olha, que perigos nós criamos para nós nesse contexto de dificuldades que o século nos apresenta. Nós estamos em arrumação do nosso lar. O nosso grande lar, que é o planeta Terra, está sendo arrumado. E nós queremos razão absoluta e definitiva. Olha, Jesus, ao se apresentar ou a responder a Kardec quem é, o guia que o amparava, quem é que estava ali para orientar, para ti seria apenas a verdade. Olha só, ele não disse eu sou a realidade, eu sou a verdade. E realidades existem várias, diversas. Existe uma realidade do mundo físico, tem uma realidade do mundo espiritual. Mas a verdade, ela abarca tudo isso. E nós não estamos aptos a ter clareza plena dessa verdade. Tanto que o sábio nos propõe lá no passado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é assim, não. Isso é um processo. Isso é um longo processo. Conhecedor da verdade é Jesus. São os espíritos puros. Os outros de nós estamos caminhando. Muitos muito mais avançados que nós. Muitos muito atrasados atrás de nós. E nós, nesse meio de caminho, ainda com muitas certezas, mas sim com muito poucas verdades. Precisamos refletir que nós estamos em caminhada juntos. Juntos mesmo. Amigos, toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, num mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria, para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer, sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva ao homem que busca a verdade, a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. É esse mundo que nós vamos construir, com clareza, com afinco, com perseverança, com sabedoria, com razão. Muita paz aos corações de todos os amigos, companheiros, presentes neste momento da redenção, em seus lares, onde quer que se encontrem. Que a paz e a luz do Cristo fortaleçam-lhes, ou fortaleçam-nos a intimidade. Graças a Deus.